Louvado seja o Senhor. A nossa juventude, irmãos, é a igreja de hoje, mas será em pouco tempo a igreja de amanhã. Nós vamos passar, e esta igreja será liderada pelos jovens que hoje estão aqui conosco. O problema é pensar que tipo de igreja estamos construindo, porque ao entregar uma igreja à nossa juventude, ela será a juventude que preparamos hoje. E é triste pensar que nós estamos transformando muitas vezes a igreja num atrativo para a juventude e não a juventude atraída para Deus e a palavra de Deus. Nós transformamos nossos cultos em momento de entretenimento, em programa de auditório, e fazemos isso na ideia de que nós não podemos perder a nossa juventude. Nós adaptamos a palavra de Deus à vida dos nossos jovens, mas não estamos conseguindo fazer com que esses jovens sejam adaptados à palavra, mas nós adaptamos a palavra a eles. Não é incomum ouvir de jovens de igrejas que, ao terminar os cultos, onde eles foram, cantaram, louvaram, dirigiram louvor, e após os cultos, não é incomum ouvir de jovens que saem para balada, rodadas de cerveja, encontros que não diferem daquilo que fazem os perdidos. Não é incomum ver que os nossos jovens não fazem diferença no ambiente que vivem. E raro é encontrar jovens crentes que namoram. A grande maioria vive como aqueles do mundo vivem, em uma relação marital e não em namoro. São jovens que terminam dominados pela sensualidade e o vício do sexo. Eu estou convencido que o número de divórcios no nosso meio se deve a um fato simples. Muitos dos jovens começam uma relação matrimonial na época de namoro, se viciam no sexo, não conseguem mais parar o namoro, embora percebam que não vai dar em nada, mas estão tão viciados no sexo que eles não conseguem acabar o namoro, mesmo vendo que esse namoro não tem futuro, e se casam, achando que depois do casamento vão conseguir superar, e não conseguem, porque depois que casam, aí o sexo que era proibido e era às escondidas, agora é normal, é num casamento, então agora eles precisam de uma aventura, eles precisam de outro sexo proibido, e aí eles vão ter um caso, e o casamento vai embora. Diante desta situação, a gente precisa se perguntar, onde é que estamos errando? O que fazer para salvar a nossa juventude? Como tratar dessas situações para que tenhamos de fato jovens que façam diferença? Eu coloquei aí na pastoral o resumo de um texto de Jane Elson, que peguei num site que os irmãos podem ver aí, e ele apresenta uma perspectiva interessante, porque ao invés dele tratar dos jovens que se desviaram e se afastaram da igreja, ele apresenta 3 características de jovens que permaneceram, de jovens que ficaram no reino de Deus e se tornaram ativos no reino de Deus, apesar do mundo de hoje. E ele diz que o jovem que faz diferença, que o jovem que permanece no reino de Deus é aquele que primeiramente é convertido.
Esses jovens não são cristãos nominais. Eles não estão na igreja porque a igreja tem um ambiente agradável, bom para eles, porque tem uma boa música que os atrai, porque eles participam de louvor, não. Estes jovens são convertidos porque eles experimentaram uma transformação pelo poder de Deus. Sabe, eu tenho convivido com a juventude ao longo do meu tempo de crente. Eu me converti com 17 anos. Mas a maioria dos jovens que viviam nas igrejas, quando eu perguntava qual foi a diferença que Cristo fez na sua vida, eles não conseguiam apresentar uma diferença. Eles não conseguiam dizer, olha, a minha vida era desse jeito e com Cristo se tornou diferente. Eles não conseguiam dizer isso. A grande maioria, quando eu perguntava, quando você aceitou Cristo como Salvador, eles não conseguiam nem dizer isso. Sabe por quê? Porque eles foram se adaptando à igreja e a igreja se adaptando a eles. Eles foram aprendendo a linguagem da igreja, eles foram aprendendo os cânticos da igreja e a vida deles não mudou em nada. Nielsen diz assim: precisamos de falar de bons garotos. Sabe aquela coisa que a gente diz, não pastor, mas ele é um garoto muito bom, pastor. Aquela menina é uma preciosidade. Ele diz, nós precisamos de parar de dizer que eles são um bom garoto, é uma boa menina, é um bom garoto. Nós precisamos não estar satisfeitos com a participação dos jovens na igreja, nos retiros. Nós precisamos botar o joelho no chão e pedir a salvação da nossa juventude. Em suma, ele está dizendo que nós precisamos focar a conversão. Ele ainda é mais contundente porque ele diz, precisamos pregar, ensinar e falar o tempo todo, orando fervorosamente, para que o trabalho de regeneração milagrosa possa ocorrer no coração e na alma dos nossos jovens pelo poder do Espírito Santo. Os nossos jovens precisam de conversão e não de adaptação. Os nossos jovens precisam de transformação e não de adesão. Você quer saber que um jovem é crente? Pergunta para os amigos dele na faculdade como é que ele vive. Pergunta. Uma experiência simples. Cheguei num ambiente que tem alguém que é crente, tem um jovem que está lá, e aí eu falo com alguém lá, que logicamente não sabe que eu sou pastor, né? E aí eu digo assim, você conhece fulano de tal? Estão no mesmo ambiente. Aí a pessoa, sim, conheço. Aí eu digo, ele está indo na nossa igreja. E a pessoa responde assim, ele está precisando mesmo. Aí o queixo do pastor... Sabe por quê? Porque o que aquela pessoa está me dizendo é que aquele jovem lá está precisando da igreja. Mas ele é crente, batizado, membro da igreja. Nielsen diz, precisamos orar fervorosamente pela conversão dos nossos jovens. Mas ele diz que os jovens que permanecem no reino são aqueles que são discípulos de Cristo. Eles entendem o que é permanecer em Cristo. Eles querem ser equipados para servir a Cristo. Eles almejam crescer espiritualmente. Eles têm sede da palavra de Deus. Sabe, irmãos, encontros de entretenimento é muito bom para a juventude. Sexta-feira a turma aqui tem uma bola que eles batem, né, Maurício? Sexta-feira. Campo oficial é a casa do Deilan. Não é isso? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas nós precisamos entender que isso não é um fim. Para jogar, para fazer natação, para fazer esporte, a gente vai numa academia, não precisa da igreja para isso.
Nós precisamos entender que todas essas coisas que são úteis para a juventude, elas precisam ser meio e não fim. Sabe, eu nunca fui um esportista da vida. Por muito tempo na minha vida eu pesava 32 quilos. Era alguns ossos andando. Então não dava muito para tentar jogar bola, coisa parecida, porque corria o risco de levar uma trombada e quebrar muito facilmente. E depois dos 40 que eu descobri que tinha osteoporose, aí piorou mais, porque eu digo, agora é que não dá mesmo. Mas muitas vezes na minha vida de pastor, eu levei os meus jovens e adolescentes para momentos de esporte, de lazer, para caminhadas, para jogo de futebol. Mas eu nunca vi que aquilo era fim, aquilo era meio. Eu sempre usei aquilo para atrair jovens à palavra de Deus e não para fazer desses jovens apenas um encontro de entretenimento. Lembro, por exemplo, o pastor Temístocles, hoje é pastor lá em Castanhal, no Pará. Esse ano passado fez 25 anos de pastor. Ele se converteu na pelada que a gente fazia, como vocês fazem, ele se converteu na pelada. Ele era goleiro do time de futebol do bairro. Mas começou a ir para a pelada com a gente, se converteu lá, participando da pelada. O problema depois era discipular o homem, porque ele era jogador, era goleiro do time lá do bairro. E o time jogava todo domingo de manhã. Então EBD 0. Classe de novos primeiros passos, irmão Javan 0. Mas começamos a trabalhar com ele naquele momento de lazer, de esporte, para que ele entendesse que assim como ele precisava do esporte, ele precisava da palavra de Deus. E sabe, a minha maior alegria foi o dia que eu entrei na EBD e o Temístico estava lá. Eu disse, louvado seja Deus, hoje ele perdeu o futebol do bairro. Hoje ele entendeu que a palavra de Deus é importante para ele. Fez 25 anos de pastor, mas foi na pelada que a gente ganhou ele para Cristo Jesus. A gente tem encontro em pizzaria, e a gente tem um aqui de vez em quando, a Jesus é tesoureira do grupo, não é Jesus? A Jesus Assis, né? Porque tem tanta Jesus aqui, graças a Deus, tem Jesus aqui para a gente não ter desculpa, né? Mas a Jesus Assis é tesoureira do grupo que vai para a rodada de pizza. Faz a vaquinha, paga o que sobra, Jesus guarda para a próxima. É muito bom ter esses encontros, isso são momentos de comunhão, de alegria, é muito bom. Mas a gente precisa entender que nós não somos e nem necessitamos como igreja fazer disso um momento simplesmente para encontrar e comer pizza e contar piada e sorrir e brincar. Nós precisamos entender que esse deve ser momento significativo para que a nossa juventude tenha momentos informais para fazer perguntas, tirar dúvidas e para crescer na vida cristã. Porque quando eu prego aqui, nenhum jovem tem o direito de levantar e pastor, eu tenho uma dúvida. Porque ninguém faz isso na pregação. Eu prego e o irmão escuta, acabou aí. Mas naquele momento de pizza, não, ali dá para dizer, pastor, o senhor falou isso aqui e eu tenho uma dúvida. Ali dá para a gente perguntar, ali dá para a gente falar, dá para a gente conversar. O nosso pequeno grupo, né? Graças a Deus, segunda-feira passada tinha 15. Pequeno grupo. É um momento de comunhão, mas é um momento também para que a gente coloque dúvidas que a pregação trouxe, a gente reflita ou até diga algo da pregação que o pastor não abordou, mas Deus falou comigo e eu percebi que isso é uma verdade que precisa ser partilhada. É para a gente estar em torno da palavra de Deus. Meus irmãos, Nielson diz assim no texto, está aí no boletim: se eu não tiver equipado os jovens em meu ministério, eu não cumpri a vocação para com eles. Por melhores que sejam os meus sermões, se os nossos jovens saem da igreja sem a leitura da Bíblia, hábitos, estudos bíblicos, habilidades, exemplos fortes de discipulado e oração, nós os perdemos, acrescenta ele. Se nós não firmarmos esses jovens no discipulado e eles não conhecerem a palavra de Deus profundamente,
Sabe o que vai acontecer? Eles vão entrar na faculdade, eles vão lidar com muitas coisas adversas que eles nunca ouviram falar, e eles então vão começar a esfriar na fé, e eles vão começar a chegar aqui uma vez sim, outra não, eles vão começar a chegar na hora do sermão, e depois eles não chegam mais nem na hora do sermão. Sabe, marido que trai é assim, não é? Ele começa a chegar um dia, diz que estava trabalhando mais do que o que devia, aí ele chega 10h30, 11 horas. Aí daí a 15 dias ele chega 2 horas da manhã. Aí daí a um mês ele não chega mais de manhã. Aí daí a 2 meses ele fica 2 dias fora. Ele estava trabalhando e estava fazendo coisa importante e você depois percebe que ele arranjou outra. Quando os nossos jovens arranjam outro Deus espiritualmente, quando eles dividem a fé, é a mesma coisa. Eles começam a chegar num culto sim, culto não, metade da pregação, depois de 2 semanas, 3 semanas, e assim, eles começam sentando na frente, depois vão baixando lá para o último banco, tal, depois fica lá na porta, no hall, aí depois na escada e não volta mais. Então quem senta lá no último banco, olha, está na escapitula. Segura lá, Ribamar, segura esse banco aí, Ribamar, bota esse pessoal para frente. Eu estou brincando com os irmãos, mas o que eu estou dizendo é exatamente isso, irmãos. A gente começa a se distanciar, a se afastar, a esfriar. Por quê? Porque ao invés de ser discipulado, a gente não teve profundidade na palavra. Ele diz que os jovens que permanecem no reino de Deus são aqueles jovens que experimentaram a palavra de Deus, que os pais pregaram para eles, que os pais os instruíram, que os pais dividiram a palavra com ele. Aí você vai dizer assim, pastor, mas esse jovem aqui nem é crente. Desculpe, a família não é crente, ninguém ensinou para ele em casa. Mas esse jovem que não é crente, ele se debruça na palavra. Talvez por ter uma família que não é crente, ele sinta mais necessidade de abrir a palavra, de ler, de crescer, porque todo dia tem alguém que bate nele em casa. Tem alguém que questiona a fé dele. Se os irmãos abrirem a sua Bíblia no livro de Daniel, eu planejei a gente ler o primeiro capítulo, não vou ler porque tem 21 versículos e o tempo já urge. Mas os irmãos conhecem a história de Daniel. Eu gostaria de ilustrar essa verdade com a vida de Daniel. Daniel foi um jovem que mais ou menos com 14, 15, 16 anos foi levado escravo para a Babilônia. Daniel era um jovem de linhagem real. Foi tirado da sua pátria, da sua família, e levado para uma terra diferente, linguagem diferente, e a primeira coisa que ele recebeu foi um nome diferente. Sabe qual era o planejamento de Nabucodonosor? Sabe qual era o planejamento do Império Babilônico? Era tirar as pessoas do seu lugar, levar para outro lugar e fazer uma lavagem cerebral. Então eles pegaram os melhores jovens de Jerusalém e levaram com eles. E lá eles os colocavam para estudar toda a filosofia, todo o conhecimento babilônico, para que eles perdessem a sua identidade. Então o trabalho era, vamos mudar a mente desses jovens. Vamos fazê-los pensar diferente. Como é que eles faziam isso? Primeira coisa, eles isolavam esses jovens. Isolados da família, isolados de conhecidos, isolados dentro de um palácio, trancados e dia e noite estudando toda a filosofia babilônica. Então a segunda estratégia era doutriná-los. Doutriná-los. Se eles aprenderem tudo que nós ensinamos, eles vão esquecer o que aprenderam lá em Israel. A terceira estratégia era levá-los a se comprometerem com aquilo que era babilônico, com aquilo que era daquele mundo. Então, a primeira coisa que receberam quando chegaram no palácio foi uma grande festa, iguaria, comida de todo jeito. Meus irmãos, isso era tão forte
que logo eles recebiam um nome. Até o nome, a identidade era mudada. Daniel, por exemplo, tinha um nome que significava Deus é meu juiz. Ananias, seu amigo, o nome significava Deus é gracioso. Misael, Deus é sem igual. Azarias, o Senhor é meu ajudador. Mas quando chegaram lá, Daniel se tornou Beltesazar. Beltesazar é Bel vai me proteger. Ananias tornou-se Sadraque. Sadraque significa inspiração do Deus Sol. Misael tornou-se Mesaque, que significa pertencente a Acu, ou pertencente ao Deus Lua. Azarias tornou-se Abednego, que significa servo de Nego, ou servo de Nabu. Cada um deles recebia um nome agora ligado a uma entidade, ligado a um Deus local. Mas se você perceber, dos versos 8 a 16, Daniel estabeleceu com seus companheiros uma estratégia de resistência. E essa estratégia de resistência dizia primeiro que eles decidiram, eles fizeram um propósito de não se contaminar com nada daquela nação. Então, enquanto ofereciam um banquete, eles disseram, nós não queremos, agradecemos. E eles não foram arrogantes, não. Do tipo, isso aí não tem valor, isso aí é de Deus pagão. Não, eles simplesmente disseram, olha, nós não aceitamos. E quando o comandante lá disse, olha, mas isso vai ser ruim para nós aqui, ele disse, não, então faça um teste conosco. Nos dê 10 dias, sem tocar nisso aí. Se a gente provar para você que o que nós queremos é melhor, você larga a gente de mão. Então eles não só propuseram não se contaminar, mas eles foram humildes na maneira de lidar com aquilo que lhes era apresentado. Eles não foram arrogantes, eles foram resistentes, mas em humildade. Em terceiro lugar, meus irmãos, eles estabeleceram confiar no Senhor. Qual era a garantia que eles tinham que aquilo ia dar certo? Eles não tinham garantia nenhuma, apenas a confiança de que se eles fossem fiéis a Deus, Deus seria fiel a eles também. Se eles não falhassem para com Deus, Deus não falharia para com eles. E quando o teste vai ser feito, a resposta é, esses jovens são 10 vezes mais sábios do que todos os outros que fizeram diferente. Deus honrou. Deus honrou. Meus irmãos, Daniel envelhece fora de casa. Daniel envelhece longe da sua pátria. Daniel fica pelo menos 70 anos ali sendo conselheiro de tudo que era imperador que passava. E mesmo na velhice, quando estabeleceram que ele iria para a cova dos leões, mais ou menos 80 anos, velho, já avançado em idade, aquilo que ele estabeleceu quando tinha 16 anos, ajudou naquela hora, porque ele não arredou pé, mesmo na velhice. E Deus honrou. E Deus honrou. Foi arrancado da pátria, foi tirado do lar, da família, foi tirado dos amigos, perdeu a liberdade, perdeu a identidade, tudo era contra ele, violentado em todos os sentidos, mas estabeleceu que não ia abrir mão das coisas de Deus. Daniel propôs no coração não se contaminar, nunca deixou de orar a Deus, tinha seu pacto com Deus, ora 3 vezes ao dia, 3 vezes orava ao dia, nunca deixou de adorar a Deus, nunca deixou de testemunhar da palavra de Deus, nunca fez concessões. Sabe, meu jovem, sabe por que você, quando se converteu, tinha um ardor de crescer na palavra e hoje você não tem mais? Sabe porque quando você se converteu, você queria ler a palavra todo dia, você fazia dela a coisa mais importante da sua vida e hoje você só faz quando tem tempo e não tem tempo e não faz? Sabe que quando você se converteu, você desejava ganhar para Cristo todos os amigos e parentes e hoje você nem se importa se eles vão para o inferno? Sabe por que isso aconteceu? Sabe por que você esfriou? Porque você começou a fazer concessões na sua fé.
Você começou a abrir, a dar brecha, a ceder para uma coisinha aqui, outra ali. Você começou a fazer negociatas em aceitar uma coisinha do amigo, uma coisinha de outro, uma palavrinha do outro, uma piadinha do outro. Você foi sendo minado devagarinho. E hoje você esfriou. E hoje você não consegue mais reagir. Hoje, igual aquele que é dependente, que diz assim, eu vou deixar e não deixa, todo ano você diz, eu vou ser mais fiel a Deus. Eu vou ler mais a palavra, eu vou testemunhar, e você não consegue. Não consegue. Porque você fez concessões. Eu já falei sobre isso aqui, eu vou encerrar com essa historinha. Quando inauguraram o Hiper Bom Preço da Kennedy, lá na frente do estacionamento tinha uma grande árvore, muito bonita, uma bela sombra. E eu passei lá uma vez e eu fiquei admirado que aquela árvore tinha tombado. À noite, graças a Deus, ela não machucou ninguém, só deu prejuízo lá no Hiper Bom Preço, que quebrou alguns daqueles cobertores de estacionamento. E eu fiquei curioso de como é que uma árvore daquele tamanho, tão frondosa, um tronco imenso, precisava talvez 2 ou 3 pessoas para abraçar o seu tronco. Eu fiquei pensando como é que uma árvore dessa caiu, não choveu, não teve vendaval, não teve nada, caiu, desabou. E eu fui lá com o Mateus, curioso, peguei a minha máquina e fui lá, preciso ver o que aconteceu. E eles tinham interditado metade da passagem, e então eu entrei e pedi permissão ao guarda para ir ver a árvore, eu queria ver o tronco. E lá, irmãos, eu fotografei, eu tenho uma foto comigo, botei lá no meu blog a foto dela. E lá eu escrevi um artigo no meu blog que diz assim, a broca. É o artigo que eu escrevi lá. Porque foi exatamente isso. Quando eu cheguei lá, falei com o guarda, falei com o rapaz que estava cortando a árvore lá, o tronco para ser retirado. O que aconteceu? Ele disse, olha o tronco. E eu fui lá olhar. Uma broca entrou no meio do tronco. Aquela broca deve ter ficado ali anos, corroendo a seiva, tirando o interior daquela árvore. Quem a via por fora nunca imaginaria que dentro ela estava brocada. Mostre-me uma pessoa que caiu longe na sua caminhada. Mostre-me uma pessoa que tinha fé em Cristo, que vibrava com a igreja. Mostre-me uma pessoa que desejava ardentemente ler a palavra. Mostre-me uma pessoa que desejava falar de Cristo para todo mundo. Mostre-me uma pessoa que era vibrante com a fé e caiu, e esfriou, que eu vou lhe dizer que tem alguém que fez concessões. Uma broca que vai ao longo dos anos, não é da noite para o dia, ao longo dos anos vai minando o interior, vai enfraquecendo o interior, vai corroendo. E quando desaba, ninguém imagina. Ninguém imagina. Meus jovens, meus queridos jovens, essa igreja vai fazer 100 anos. E é muito provável que pouco tempo depois dos 100 anos, muitos de nós aqui sejam convocados pelo Senhor. Essa igreja tem uma história honrada, de fidelidade, e são vocês que vão ter que liderar essa igreja. E nós não estaremos mais aqui para puxar a orelha de vocês. Nós não estaremos mais aqui para reclamar com você que você está fazendo algo errado. Vocês é que terão que reclamar e puxar a orelha de outros. Então, se vocês continuarem fazendo concessões e não exterminarem a broca do interior, a história da nossa igreja está comprometida. Mas a sua história de vida também está comprometida. Portanto, não faça concessão. Se o seu compromisso com Deus é orar 3 vezes ao dia, ore 3 vezes ao dia.
Se o seu compromisso é ler a palavra antes de sair de casa, leia a palavra antes de sair de casa. Se seu compromisso é dizer não, diga não. Mas seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por esse mês que lembramos a nossa juventude. Obrigado pelo acampamento que se aproxima. Deus, cuida dos nossos jovens, porque o Senhor pode fazer melhor do que nós, porque o Senhor conhece cada um deles e o Senhor os ama tão profundamente que o Senhor foi à cruz por cada um deles. Deus, nós os amamos, mas o Senhor os ama muito mais. Por isso, Pai, cuida deles e faz com que eles tenham a coragem de confiar no Senhor. E como Daniel, mesmo que percam tudo, mesmo que lhe retirem tudo, possam propor no coração não se contaminar, não abrir mão, não fazer concessões. Abençoa suas vidas, Pai, e as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.